com a palavra, a nossa irmã Graça, que vai nos falar hoje. Ela vai ter uma missão muito, muito importante hoje, hein? Tá? Dos elementos gerais do universo, espaço universal, questões 29 e 36. É isso, Isabel? É isso. Então, vamos lá. A Propriedades palavra da é sua. matéria e o espaço universal. Isso. Boa tarde a todos. Muito bom estarmos juntos para mais um estudo. Aguardando o dia que vamos nos reencontrar lá, né, Amanda? Isabel, muita gente não gosta disso, não. Hein? Aguardando o dia que nós vamos estar lá juntos, nos vendo e nos abraçando, né? Então, esse estudo faz parte do capítulo 2º da primeira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar dos elementos gerais do universo. Aí, anteriormente, né, ele começou esse capítulo por uma pergunta que eu gosto sempre de lembrar, né? É dado aos homens conhecer o princípio das coisas? E aí os espíritos respondem: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E ele repete isso em outras questões no Livro dos Espíritos, né? Então, embora nós queiramos, né, o homem queira penetrar o segredo de Deus, existem mistérios ainda para nós. Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz que espíritos, né, mais elevados também não penetram esse mistério ainda não, né? E ele fala que, inclusive, nós, quer dizer, ele se inclui, que são os mistérios de Deus, os segredos dele. Mas Kardec insistiu, e perguntou: mas nós nunca vamos, o homem nunca vai penetrar, depois como espírito ele não vai penetrar esse segredo? E aí os espíritos dizem sim, quando nós estivermos lá no estágio de espírito puro, nós já vamos estar em condição de entender Deus, né? Porque hoje ainda é difícil para nós, né, entender Deus como causa primária, como inteligência suprema do universo, né? O homem, a humanidade ainda tem a ideia do Deus antropomórfico, né? Com a ideia daquele velhinho de barba, né? Pintado por Michelangelo. Então, nesse capítulo, na primeira parte, ele falou dos elementos gerais, do espírito e da matéria, né? Então, ele coloca, os espíritos trazem para nós a revelação de que existe no universo uma trindade, que é Deus, o Criador, e ele criou o espírito e a matéria. Então, a criação, né, da criação, os elementos gerais do universo são Deus, a matéria e o espírito. Aí, Kardec, então, depois, a partir do item da pergunta 29, ele coloca as propriedades da matéria. Estamos no século XIX, né, 1857, quando é lançado o livro, estamos no século XIX. A física, né, a ciência aceita naquele momento era de Newton, né? Então, o que Kardec começa perguntando? Ele começa perguntando sobre o peso, a ponderabilidade. Se a ponderabilidade, o peso, é um atributo essencial da matéria. E os espíritos respondem que sim, da matéria como nós a entendemos. Como é que o homem entendia a matéria no século XIX? E até há muito pouco tempo. Como é que o homem entendia a matéria? Como tendo volume, peso, não é? Tendo volume, peso. Então, o peso é uma propriedade da matéria para ele, né? A impenetrabilidade, a matéria, né, impenetrável, porque ela está ali concreta, né? Ela é concreta, tem massa, né? Ela pode ser dividida, muitas vezes, né, dependendo da matéria, é elástica e ela pode ser comprimida. Então, Kardec começa pela ponderabilidade. E aí, olha que interessante, né? Um estudioso espírita, ele é físico, né, que é o
filho do Carlos Embaçaí, o Carlos de Brito Embaçaí, ele tem um livro que é muito interessante, Arquitetos do Universo. E aí ele escreve como espírita, mas também ele traz os conhecimentos da física para a doutrina, mostrando que a física está chegando agora ao conhecimento que os espíritos nos revelaram no século XIX. Em 1857, eles já falavam de algo que a ciência humana ainda não tinha chegado. E ele lembra que muito do que está no livro dos Espíritos, né, quanto à criação, quanto aos elementos, quanto à matéria, a ciência ainda não chegou, né? Então, o que os espíritos dizem, e o Carlos Embaçaí chama atenção para isso? A matéria etérea e sutil, que constitui esse fluido, então, diz ele, né, da matéria, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como a entendeis. Como nós entendemos, é o que nós conhecemos como matéria, né? Tem massa, tem volume, tem extensão, tem peso. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, o Embaçaí, ele chama atenção que isso, né, essa revelação dos espíritos, que existe uma matéria que, segundo o nosso ponto de vista, é imponderável, existe uma matéria que é etérea e sutil, era inviável, né, no conhecimento da época. Para o conhecimento da época, isso representa uma revolução, né? E quando é que o homem chega a esse conhecimento? E ele vai falar da importância do Einstein, né? O Einstein, quando revelou que... o Einstein tem uma frase que eu gosto muito: o materialismo morreu de asfixia por falta de matéria. Por quê? O que o Einstein revela com a chamada hoje física quântica, né? Quando ele descobre o quanto, né? Ela diz que existe, né, o que depois se chamou antimatéria, que é o que nós chamamos de fluido espiritual, fluido etéreo, fluido sutil, que hoje nós já sabemos que naquela época fluido foi a matéria, foi a palavra no vocabulário possível, né? Como é que ia se os espíritos iam dizer, falar dessa matéria que está em todo o universo e de onde toda a matéria sai, mas que não é matéria como nós conhecemos, ela não é material como nós conhecemos a matéria, né? Ela é etérea. Lá no início, saindo de Deus, ela é imponderável, ela é etérea, ela é sutil, né? Como dizem os espíritos, é matéria, e Kardec coloca isso na Gênesis, é a matéria quintessenciada. Por quê? Porque Aristóteles reconhecia quatro matérias, né? 4 tipos de matéria, 4 essências, né? Que era o ar, a terra, a água. E o fluido cósmico seria, então, essa matéria quintessenciada, feita dessa matéria na quinta essência, a quinta essência da matéria. Então, os espíritos é uma matéria, mas não matéria como nós conhecemos. E não tem referência, né? Não temos referência. O mais próximo hoje é a física que Einstein traz para a gente mesmo. O que Einstein diz? Einstein descobre que a matéria é energia condensada, concentrada, né? Que, na verdade, toda a matéria é composta de quê? De átomos, né? Então, esse conjunto de átomos é que constrói o nosso corpo, constrói tudo que nós conhecemos como matéria. O que são os átomos? E aí o Embaçaí lembra que um cientista, o Rutherford Bohr, ele revelou, né, que, na verdade, o sistema do átomo era como se fosse um sistema planetário, igual ao sistema solar, né? Tem um centro, né, um núcleo, e depois tem os elétrons, né, os nêutrons, os elementos que orbitam
em torno desse núcleo. Na verdade, os átomos são o quê? Né? Os corpos materiais são um grande espaço vazio. Tem mais vazio do que mais o nosso olhar não vê isso. Né? O nosso olhar não vê isso. E eles estão sempre em atividade. Então, por isso que Einstein diz que a matéria, na verdade, né, não pode ser comprovada, porque ela é energia concentrada, ela é energia condensada. E hoje a ciência já admite que existe o que ela chamava de éter no século XIX, hoje ela chama de matéria e energia escura. Ela já admite que existe essa matéria primitiva, essencial, elementar, de onde toda a matéria saiu, que os espíritos já revelaram isso no século XIX, mas os homens, a ciência só chegou a essa realidade, a esse fato, no século XXI. No século XXI é que o homem vai dizer, olha, existe uma matéria quintessenciada, né? Matéria que é matéria, mas não é matéria como a nossa, de onde toda a matéria que nós conhecemos sai. Então, até o nosso corpo, né? Somos formados dos mesmos elementos. Então, o que essa resposta dos espíritos nos traz? Nos traz que era uma resposta avançada, que a doutrina espírita ela está avançada para aquela época e para a nossa época, porque a ciência ainda não desvendou e revelou o que está dito pelos espíritos. E os espíritos nem puderam fazer grandes revelações, né, porque isso cabe à ciência. Mas, de qualquer forma, eles deixaram pegadas, né, dicas assim, para a gente ir acompanhando, que é exatamente isso quando ele diz, né? A matéria etérea e sutil que constitui o fluido que vos é imponderável, né? Mas esse fluido, no entanto, é de onde sai toda a matéria que nós conhecemos. E, então, o Embaçaí vai nos lembrar, né, que nós podemos hoje traduzir como estados da matéria, né? Antes nós tínhamos o estado sólido, líquido e gasoso. Agora nós temos um outro estado, que é o plasma. Essas televisões nossas hoje são de quê? De plasma. A tela do computador, né? São de plasma. A tela do nosso celular, né? São de plasma. O que é o plasma? É exatamente esse, os cientistas chamam de formadores de matéria, né? E outra expressão usada é domínio das formas. Aí, quando eu li o domínio das formas, eu lembrei de Platão. Vocês lembram de Platão falando do mundo das ideias? Né? Do mundo das ideias, que havia um mundo das ideias, né? E esse mundo das ideias, na verdade, era a origem do mundo material, né? Então, tudo antes de surgir no mundo material, surgiu o mundo que ele chamou de mundo das ideias. E o que era esse mundo das ideias? Era a nossa origem, o mundo primitivo, de onde nós saímos e tudo saiu, né? Então, eles hoje, como eles não querem admitir, por isso que Embaçaí chama de os arquitetos do universo, como eles não querem reconhecer a existência de Deus, né? Eles vão ter que dizer, olha, o Criador, existe um Criador, eles já admitem que existe, né, algo que é causa primária de todas as coisas. Então, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Eles já admitem que existe uma causa primária, mas eles não querem admitir o nome que nós damos, né, que é Deus. Então, eles chamam de arquiteto, eles chamam de domínio da matéria, então eles vão, né, dando outras denominações, mas eles já admitem hoje, né, que não surgiu do nada, que houve um Criador. E aí, qual é a questão que nós também temos, né? E Deus? Né? Ele é o Criador, e Deus? Aí isso fica para segredo dos mistérios dele. Então, o que o Embaçaí vai nos trazer? Ele vai nos falar
né, desses estados, né, das propriedades que passam a ser da energia em si, né? Da energia em si. Então, diz ele, né, hoje, os 4 estados físicos dessa energia, então, são, primeiro, o estado fundamental, que é o que nós chamamos de fluido cósmico universal, né? Que é essa matéria, essa energia que hoje a ciência chama de escura, porque quando ela não se tornou luz, né, luminosa, ou ela não é visível, não é concreta, se transformou num planeta, numa estrela, num astro que é possível identificar, ela surge ali como escura. Tem um cientista que ele usa um método muito interessante para explicar como eles chegaram à existência da matéria, né? E a astronáutica contribuiu muito para isso, né? Os técnicos da NASA, os engenheiros da NASA, eles dizem que eles chegaram, eles têm certeza da existência dessa matéria, que nós chamamos de fluido cósmico, né? Essa matéria primitiva, elementar, primordial, porque tudo se movimenta com muita rapidez no espaço, né? Todos os astros, todos os asteroides, todos os planetas se movimentam com muita rapidez. Então, eles dizem que, se não houver uma matéria ali em que eles se movimentam, não explicaria esse movimento. E um cientista teve uma ideia muito interessante para explicar isso. Ele diz, olha, como é que nós chegamos à conclusão? É como se nós víssemos no salão, tá, um casal dançando. O cavalheiro está de preto, né? Vamos lembrar aqueles bailes antigos, o senhor está de smoking, né? Smoking preto, e a dama está de vestido branco. E a luz apaga, os dois estão dançando. A luz apaga, o que nós vamos enxergar com a luz totalmente apagada? Vamos enxergar a dama de branco. Nós não vamos enxergar o cavaleiro de preto, né? E aí, ele diz que é exatamente isso, né? A dama são esses astros, os movimentos que eles foram vendo nos asteroides, no espaço, e isso indicou, a gente no baile está vendo uma dama se movimentando e pensa, tem alguém conduzindo, tem alguém que conduz. E aí o cientista, então, usou esse exemplo, que eu acho muito interessante para a gente entender como eles chegaram à certeza de que existe essa matéria primordial, que os espíritos falaram dela em 1857. Eles deram o nome de fluido cósmico, como o Embaçaí fala, porque na pobreza da nossa linguagem, do nosso vocabulário, entendeu? Então, o que mais se aproximava dessa matéria etérea, né, era um fluido, né? E então, Kardec continua, e aí o Embaçaí diz, tem esse estado de fluido cósmico, depois tem a forma quântica, que é a energia radiante, né? E aí nós temos como energia radiante o som, o calor, as ondas de rádio, a luz, as fontes catódicas, o raio-x, né? Tudo isso é essa energia radiante. Um terceiro estado seria já a da matéria, como nós conhecemos, que é a energia condensada, né? E um quarto estado, então, que é o quarto estado da matéria hoje, né? Que é o estado de plasma gel, né? Que forma todos esses eletrônicos hoje, que são exatamente desse quarto estado da matéria, que é o plasma. E aí é interessante que ele vai dizer que hoje, né, na física, qual seriam as propriedades? Porque Kardec, naquele momento, ele estava pensando na ponderabilidade, no peso. Tanto que depois ele faz uma nota, né? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, Embaçaí vai nos lembrar que a primeira propriedade, né, seria a da integração. A integração dos átomos, formando moléculas que vão formar elementos.
né, a água. Duas moléculas, né, de hidrogênio vão formar uma molécula de oxigênio, formam a água, né? Então, a primeira propriedade seria que nós chamamos na doutrina espírita de atração, né? Que o Leon Denis nos lembra que é o primeiro movimento para o amor. E é interessante que o Embaçaí nos aponta que a física hoje, eles não chamam de princípio espiritual, não, mas eles já admitem que existe o que eles chamam de antimatéria ali, que permite essa atração, essa integração. Aquilo que Leon Denis dizia, que, né, a alma dorme no mineral, porque ali, para aqueles átomos se atraírem, se integrarem, é necessário a presença, né, desse princípio, né, que está ali começando a sua evolução. E Leon Denis diz que ali nós começamos a aprender o amor, né, no estágio exatamente lá, simples e ignorante. Então, ele diz que a primeira propriedade, né, é a da integração, tendo um agente, ele chama, né? Que a ciência hoje diz que existe um agente estruturador, eles não têm nome para esse agente estruturador. Na doutrina espírita nós temos? Temos, é o princípio inteligente, né? O princípio inteligente ali, presente, né? Aí ele lembra assim, esse agente estruturador, que no final das contas vem a ser a forma do domínio espiritual, que atua sobre a energia cósmica e tem a propriedade de agregar os respectivos átomos para formar uma determinada molécula, né? E aí ele vai falar da outra propriedade, né? Que é, né, a outra propriedade que veio dessas moléculas elementares. Então, Kardec continua aqui. Pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, vamos lá. Emmanuel, no Consolador, ele fala isso, né? Que para o homem, a gente pega a tabela periódica, esses elementos, né, que são modificação do fluido kármico universal, estão lá na tabela periódica de química, né, que nós já estudamos, e quando nós estudamos, terminava lá no urânio. Agora já aumentou isso, né, tem mais elementos ali naquela tabela periódica. E o homem considera que o hidrogênio seria esse elemento primitivo. Aí o que os espíritos dizem? Não é não. Né? A matéria primitiva é lá o fluido cósmico, é lá o fluido cósmico universal. Né? É a matéria primitiva, é aquela matéria sutil que foi criada por Deus e que nós não sabemos como. Mas também, como eu disse, não é dado ainda a nós conhecer, né? De um só elemento primitivo, que é dessa matéria primitiva. Então, toda aquela tabela periódica que nós conhecemos são modificações dessa matéria primitiva, do fluido cósmico universal. Então, daí vai sair o fluido magnético, o fluido vital, o fluido elétrico, tudo vai ser modificação, né? Então, essa informação é muito interessante. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Que corpos simples? O homem considera que o hidrogênio é um corpo simples e é primitivo. Não, né? Ele é já a transformação da matéria primitiva. E hoje a ciência diz isso, né? Que existe uma matéria anterior, primitiva, para dar origem àquela tabela periódica, né? E aí Kardec continua. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações. Então, as próprias propriedades da matéria, né? O peso, o volume, a massa, são modificações da matéria primitiva, de acordo com as circunstâncias necessárias
ali, né? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, ali, né, todas as propriedades da matéria, a massa, é interessante que depois a pergunta seguinte, Kardec pergunta sobre o som, a cor, o sabor, o odor, e Kardec diz assim, né, de acordo com o que vindes dizer, os sabores, odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Então, olha que interessante. Pelas respostas dos espíritos, Kardec chega a uma conclusão. Então, se tudo que eu tenho na matéria, né, é modificação, né, então o som, a cor, o odor, o sabor, também é modificação dessa matéria primitiva. O que os espíritos vão responder? Sem dúvida, sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, nós só percebemos, né, a existência do odor, do sabor, do som, da luz, porque nós temos órgãos de sentidos. A luz, o que ela é? Pelos nossos olhos, o som, pelos nossos ouvidos, o sabor, né? Pelo nosso paladar, né? O aroma, pelo nosso olfato, né? Então, os nossos órgãos fazem com que nós percebamos a existência deles. Agora, eles não existem por si, nem foi a matéria que deu origem. Por que essas perguntas são importantes? Porque a ciência materialista, hoje já não, a gente já viu que a física quântica está mudando isso, mas no século XIX, a ciência materialista acreditava que a matéria era a origem de tudo isso. A matéria era a origem do som, da luz, era a origem até da nossa inteligência, né? Ainda tem gente que acredita nisso. Então, quando os espíritos revelam que, na verdade, a matéria não dá origem a isso, né? A matéria como nós conhecemos, a matéria primitiva, sim, é que nos dá tudo isso, as modificações, de acordo com a série. Vamos pensar nos estados da água, né? A água é água, seja em estado sólido, estado líquido ou estado gasoso. Ela vai ser sempre água, né? Agora, como é que ela se transforma em sólido? Quando as moléculas se agregam pela refrigeração. Então, as moléculas se agregam, solidificam, se transformam numa pedra de gelo. Não é? Quando elas se liquefazem, quando as moléculas, né, já saem, né, sofrem a ação do calor, e elas se desfazem, as moléculas se afastam, né? E aí ficam fluidas, formam o fluido. E o gasoso, o estado gasoso, ele precisa ser levado ao fogo, né? A um calor muito intenso, e aí se transforma em vapor, em gás, né? E aí aquelas moléculas elas se dispersam. Então, são modificações de acordo com as circunstâncias, com a situação, né? Aí Kardec faz uma observação. Então, o som, a luz, o odor, o sabor, o aroma, modificação do fluido cósmico? Sim, é modificação dessa matéria primitiva. Aí Kardec coloca, né, uma nota. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho, que para uns é veneno,
para outros é inofensivo ou salutar. Então, aquele som, né, para uns, um determinado som é agradável, para outros, aquele mesmo som é desagradável. Então, a percepção vai mudar, né? A percepção vai mudar. Mas a minha percepção faz com que eu tenha noção, consciência da existência deles pela modificação do fluido cósmico, né? Aí Kardec continua. 33. A mesma matéria elementar, o fluido cósmico lá, tá? Segundo a ciência, a matéria é energia escura. É suscetível de experimentar todas as modificações? Quer dizer, eu posso fazer qualquer coisa. Jesus é que sabe esse segredo. Emmanuel diz que o segredo, né? Jesus conhece todas, né, tudo no plano terrestre. Jesus e os seus prepostos, são os arquitetos, né? Os seus prepostos, aqueles que fizeram parte da sua equipe no esculpir a Terra, conhecem os segredos dela, né? Então, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades, quer dizer, da matéria elementar, se pode fazer todas as modificações e adquirir todas as propriedades? E qual é a resposta? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos tudo está em tudo. Sim, aí é só a gente olhar para a Terra, né? Que saem desses elementos. O planeta Terra sai desses elementos. Com esses elementos, Jesus esculpiu o planeta Terra. Então, a gente olha para a Terra e vê flores diferentes, aromas diferentes, cores diferentes, né? Olha, vegetação, então tudo modificado, né? E aí Kardec coloca uma nota. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples, então, né, os elementos lá da tabela periódica, nós achamos que são corpos simples. São meras modificações de uma substância primitiva. Qual a substância primitiva? O fluido cósmico. Segundo a ciência hoje, é essa energia de onde tudo sai, essa energia escura, essa matéria escura. Na impossibilidade em que ainda nos achamos, olha a observação importante de Kardec, na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos. Então, nós encaramos, por isso é aquela tabela periódica dos elementos, porque nós encaramos como elementos com vida própria. Na verdade, né, eles são modificações da matéria primitiva. E aí Kardec, então, aponta, nós temos dificuldade de entender muitas vezes isso, né? Hoje a física quântica está nos ajudando a chegar, né? E os próprios físicos, né, estão chegando a essa realidade. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então, o que Kardec diz? Olha, por enquanto, nós não entendemos, nós não temos ainda, né, capacidade, não chegamos ao nível de entender, então, estamos no século XIX, então, vamos ficar por aqui até nova ordem. Aí nós chegamos ao século XXI, né? Nós chegamos ao século XXI, graças a Deus, nós temos esse privilégio, não é? Nós que estamos aqui. Então, aí novos conhecimentos que corroboram, que afirmam o que os espíritos disseram, e eles vão mais além, e vão avançar sobre o que os espíritos nos trouxeram, confirmando a realidade dessa matéria, né, extraterra,
essa matéria do mundo primitivo, do qual todos nós saímos. E aí tem a letra, tem uma nota de Kardec, né, sobre a expressão que tudo está em tudo, então. Tudo está em tudo. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. A gente vê isso na água fluidificada. É disso que Kardec está falando, a água magnetizada. A gente não tem sabores diferentes, às vezes, na água fluidificada, na água magnetizada? Tem. Ela não adquire, às vezes, aspecto até leitosa, muitas vezes. Então, Kardec está falando disso, né? Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento primitivo, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Quer dizer, no veneno se encontram os mesmos elementos que na benéfica, né? Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Não é isso? Eu tenho H2O, a água que eu bebo, que eu posso beber. Agora, se eu acrescentar uma parte de oxigênio, H2O2, é água oxigenada. Vou poder beber água oxigenada? Não, porque ela é corrosiva, né? Então, ele diz, essa transformação, essa modificação, se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. É exatamente quando você magnetiza os elementos, você também consegue essa transformação. E vamos para a letra A, da 33. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria, senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. Então, Kardec está perguntando, né, que se essa teoria de que sai tudo é modificação dessa matéria, então vai corroborar a ideia de que, na verdade, só existem duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e as outras seriam efeitos secundários. E aí os espíritos dizem que é isso mesmo, né? Falta somente acrescentar, conforme a disposição das moléculas. Então, tudo é modificação da matéria essencial, a matéria primitiva, é isso mesmo, né? E depende de quê? Da disposição das moléculas. H2O da água, que eu posso beber. H2O2 da água oxigenada, não posso beber, né? Como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa, né? No raio-x, por exemplo. Aí continua Kardec. As moléculas têm forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciar. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que as aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. O que é isso? A molécula elementar, ela tem uma forma, né, da matéria primitiva. Mas as secundárias, as que vão sendo modificações dessa matéria, elas se modificam de acordo com a nossa necessidade. Vamos pensar nas nossas células.
As células cardíacas são semelhantes às células, né, aos nossos neurônios, que são células também, as nossas células nervosas. As células nervosas não têm uma forma diferente das nossas células cardíacas. Então, né, as moléculas elas vão ter a forma de acordo com a função que elas vão exercer, né? Muito bem. Não está muito complicado, não, né, gente? Entender Deus, né, é complicado. A gente gostaria de penetrar, né, saber. Olhem, tem um livro, chama Roma e o Evangelho. É um livro publicado pelo Círculo Religioso Católico, em Madrid, no século XIX, em torno de 1870, né? Eles começaram a se reunir a pedido, né, por ordem lá do bispo, para que eles comprovassem as fraudes das reuniões espíritas, do intercâmbio com os espíritos, para mostrar que aquele intercâmbio com os espíritos, que era a época, né, do espiritismo, e que eles se manifestavam em todos os lugares. Então, o bispo, né, reuniu os religiosos, pediu que eles fossem pesquisar as sessões espíritas. Como é que eles fizeram isso? Eles se reuniram e eles evocavam os espíritos. E, muitas vezes, eles não invocavam, não, os espíritos se apresentavam. E se apresentaram espíritos anônimos, mas espíritos de pessoas, às vezes, conhecidas dele, mas de espíritos como Maria, né, João Evangelista, e outros espíritos, Agostinho, São Luís. Então, vários espíritos se apresentaram. E aí eles publicaram as comunicações. Eles chegaram à conclusão, e eles mantêm a reunião do círculo, né? Porque eles chegaram à conclusão que o intercâmbio não era fraude, não. O intercâmbio era possível e os espíritos se comunicavam. Então, eles publicam as comunicações. Uma das comunicações, eles chamam de efusão. A 28ª é do João Evangelista. E ele vai falar da criação do mundo, e depois de como foram surgindo, né, toda a criação, desde o monocelular, né, do unicelular, até o homem. Então, ele vai descrevendo isso. E olha que interessante, cada vez, né, ele relata até os vegetais. Quando chega nos vegetais, que vai passar para os animais, ele diz, e meu espírito ficou cego. Ele fica cego, ele não vê. Quando ele acorda, ele vê já os animais. E aí ele diz, olha, eu não sei como é que surgiram os animais. Né? Do vegetais para os animais, a vida, eu não sei. Depois, quando surge o homem, ele também, ali dos animais, ele fica cego. Meu espírito ficou cego. E quando recuperei a visão, já existiu o homem, né? Mas não era um homem único, né? Era um homem em vários lugares. Aí ele vai descrever aquele homem primitivo, né? Ainda, né? Mais animal que homem. E é muito interessante, né? É muito interessante que ele não tem a autorização de Deus, né, para revelar esse segredo que todos nós temos curiosidade, né? Mas um dia nós vamos penetrar, porque nós vamos chegar um dia ao estágio de espíritos puros, né? Essa é a nossa fatalidade. E aí, por último, o espaço universal, né? E Kardec começa perguntando se esse espaço universal é infinito. Vamos lembrar, no século XIX, o que se sabia desse espaço universal era muito pouco, né? Era quase que o jardim da infância da astronomia, né? Era muito pouco. E aí Kardec pergunta se ele é infinito ou limitado, porque qual era a ideia desse espaço? É que ele estava limitado ali, fechado. Até há pouco tempo, a astronáutica e o desenvolvimento desses telescópios é que puderam revelar ao homem que o espaço do universo não é fechado. E o homem acreditava que o universo caminhava para um dia, né,
acontecer o Big Crunch, que era o quê? Toda a matéria no espaço voltaria ao ponto primitivo de onde ele saiu. Aí, hoje, a astronomia diz que não, né? Que o universo está em expansão. Aí a gente lembra de Jesus. Meu pai trabalha até hoje. Então, Deus continua criando com os seus ministros, com os seus prepostos, os espíritos, né? Continuam criando. E então, Kardec, no século XIX, né? Dentro daquilo que se esperava, que o espaço era fechado, circunscrito, limitado, ele pergunta, é infinito ou limitado? E eles respondem, infinito. Supõe no limitado que haverá palavra. Você supõe que ele é limitado? Que haverá para lá dos limites. Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então, naquele momento, como o homem, né, a matéria para ele era toda dimensionada, né? Então, para ele era muito difícil entender o que significa infinito. Infinito não tem fim. Sim, mas o que isso representa? Então, os espíritos dizem para ele, olha, é difícil entender, né? Mas nessa pequenina esfera em que estás, ainda não podes compreender. E Kardec, então, faz uma observação. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, existe alguma coisa. E assim, gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço, né? Porque os homens acreditavam que só havia matéria onde havia os astros, que aquele espaço que eles não enxergavam não tinha nada. Era isso que eles acreditavam, né? Aí a doutrina espírita disse que não, que havia matéria. E hoje eles têm certeza que existe a matéria, né? Por último, encerrando, o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal, que era o que eles acreditavam. O Sol está lá, a Terra aqui, a Lua distante. Então, esse espaço entre esses astros, eles simplesmente consideravam que era o vácuo, era o nada. Então, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. E hoje a ciência já sabe, né, que não existe vazio em lugar nenhum. Em lugar algum existe vazio. E essa matéria escura que Kardec, né, que os espíritos nos revelaram como fluido cósmico universal, eles dizem, né, penetram e movimentam os nossos corpos, todos os corpos da natureza. Então, que os espíritos, sejamos gratos a esses espíritos que trouxeram essa revelação, sejamos gratos à doutrina, que muitas vezes a gente ouve, né, pessoas querendo atualizar a doutrina. Não, a doutrina não precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizado, o que precisa ser atualizado é a ciência. E os homens de ciência precisam ter uma mente aberta para finalmente dar nome ao que eles hoje usam metáforas, né? e nomes outros para revelar. E aí eu lembrando do pensamento de um cientista, Arthur Compton, ele diz assim, descobrimos, já no século XX, descobrimos que por trás de matéria está a energia, mas parece que há algo por trás da energia. E esse algo é pensamento. Por que ele denominou pensamento? Porque ele não quer denominar espírito, né? Para ele, ainda não, a existência do espírito ainda não, ele não aceita como possibilidade. Mas que bom, né? Porque quem pensa é o espírito, né? Ele já colocou o pensamento ali. Então, sejamos otimistas, porque Emmanuel, no Consolador, foi perguntado pelo Chico como é que a ciência, né, e os materialistas iam chegar
a realidade da vida mesmo, né? Como nós sabemos que é. E aí Emmanuel diz que nós não nos preocupássemos com ele, não, com eles, porque eles chegariam pela força das coisas. E é isso. A força da própria ciência, das próprias pesquisas que eles fazem, vai levá-los à verdade. Que Jesus nos abençoe. Ok. Graça, obrigado.